Da tribuna do Senado, o senador Lazier Martins voltou a lembrar o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, da responsabilidade da Casa Legislativa no controle de atos de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador Lazier Martins lembrou que seu requerimento, que convida o ministro Luiz Roberto Barroso para explicar os ataques que proferiu contra as Forças Armadas, vem sendo ignorado pelo presidente do Senado. O senador esclareceu que não se trata de questionar qualquer decisão jurídica do ministro Barroso, mas de questioná-lo sobre suas frequentes manifestações políticas. Lazier Martins apontou: quem não se lembra de que há 2 meses o ministro Barroso participou de um evento em Austin, no Texas, em que se tratava do tema Como livrar-se de um presidente da República, matéria nitidamente de teor político. 1 mês depois, em Boston, também houve uma matéria de manifestação sobre inimizades com o presidente da República e, mais recentemente, esta referência às Forças Armadas de que estariam influenciando o pleito de outubro próximo. O senador acrescentou: ora, matéria, repito, de cunho administrativo, nada de jurisdicional, e lembrando, senhor presidente, senhores senadores, que o artigo 95, parágrafo único, inciso 3 da Constituição, veda aos juízes qualquer atividade política ou parlamentar. Lazier Martins apontou ainda que o Senado já vem se omitindo há muito tempo. Ele disse: aliás, dezenas têm sido os pedidos de impeachment, todos eles rejeitados aqui, e a grande maioria com muitos fundamentos de fato e fundamentos legais, e não tem havido despacho a esses requerimentos. Ao contrário, tem havido o arquivamento de todos os pedidos de impeachment. O senador acrescentou: com todo respeito, senhor presidente, só não percebe quem não quer que tenha havido extrapolação de poder, de competência de vários ministros do Supremo Tribunal Federal e, nessa hipótese, compete a esta Casa a avaliação deste comportamento e dessas declarações, e nós não temos atendido. Nós temos sido omissos com relação a essas verdadeiras irregularidades de um poder que extrapolou há muito tempo suas atribuições. O senador Lazier Martins alertou: com isso, eu me permito dizer, presidente, que nós estamos atingindo um estado de disfuncionalidade do Supremo Tribunal Federal. Disfuncionalidade é aquilo que se traduz como um estado de alterações anormais. É o que vem acontecendo há bastante tempo por parte desse poder que tanto desprestígio tem colecionado ultimamente. Lazier Martins apontou ainda que os próprios senadores vêm sendo ignorados pelo presidente da Casa, que está substituindo a representação de cada um dos outros 80 senadores eleitos democraticamente em seus respectivos estados. O senador explicou: nós não podemos depender de uma vontade única, porque isso aqui é um colegiado e o colegiado tem o direito de se pronunciar. Nós não temos tido oportunidade de exercer plenamente as nossas atribuições. O senador rebateu declaração de Rodrigo Pacheco, que disse não enxergar motivos para abrir qualquer impeachment, afirmando: nós, ao contrário, estamos enxergando motivos para haver abertura de processo de impeachment, daí porque eu concluo pedindo mais uma vez a Vossa Excelência que despache favoravelmente o pedido para que venha aqui, a convite, pode até não vir, mas que pelo menos o plenário vote para que o ministro Barroso venha nos dar explicações sobre as declarações a respeito das Forças Armadas. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição.
Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes, TV e Rádio Senado. Ilustre presidente Pacheco, no dia 26 de abril recente, com a assinatura de 27 senadores, protocolei aqui no Senado um requerimento no sentido de convidar-se o ministro Luiz Roberto Barroso para nos trazer aqui esclarecimentos sobre declarações feitas de maneira pública de que as Forças Armadas estavam dirigindo influências contra o pleito de outubro próximo. Esse requerimento, presidente, até agora não foi despachado. E não se trata de matéria jurisdicional, se trata de matéria administrativa, porque não compete e nem convém que o ministro do Supremo Tribunal faça críticas às Forças Armadas, que ele se reunisse com o ministro da Defesa, ainda mais o ministro Barroso, que tem feito pronunciamentos políticos ultimamente. Quem não se lembra de que há 2 meses o ministro Barroso participou de um evento em Austin, no Texas, num evento em que se tratava de o tema como livrar-se de um presidente da República. Matéria nitidamente de teor político. Um mês depois, em Boston, também uma matéria de manifestação sobre inimizades com o presidente da República. E mais recentemente, esta referência às Forças Armadas de que estariam influenciando sobre o pleito de outubro próximo. Ora, matéria, repito, de cunho administrativo, nada de jurisdicional. E lembrando, senhor presidente, senhores senadores, que o artigo 95 da Constituição, parágrafo único, inciso 3, veda juízes de qualquer atividade político-parlamentar. Portanto, justifica-se plenamente, presidente, o requerimento encaminhado para que se faça um convite de maneira amistosa para que o senhor Luiz Roberto Barroso venha ao plenário do Senado nos esclarecer melhor por que aquela declaração. Com isso poderemos dirimir dúvidas e, quem sabe, apaziguar os ânimos. O ministro até poderá recusar-se de vir, mas pelo menos se dará oportunidade ao plenário do Senado para se pronunciar sobre o tema.
longe de qualquer inobservância à independência e harmonia dos poderes. Ao contrário, se nós não tomarmos uma atitude nesse sentido, de avaliarmos por que uma declaração desta seriedade, nós do Senado é que estaremos fugindo à nossa responsabilidade e à nossa missão. Daí porque eu reitero o pedido ao eminente presidente, nosso educado, nosso culto presidente do Senado, que despache o requerimento para um convite ao ministro Barroso para vir ao Senado Federal. Aliás, dezenas têm sido os pedidos de impeachment, todos eles rejeitados aqui, todos eles e a grande maioria com muitos fundamentos de fato e fundamentos legais. E não tem havido o despacho a esses requerimentos, ao contrário, tem havido o arquivamento de todos os pedidos de impeachment. Ainda na semana passada, o nosso colega Eduardo Girão formulou um pedido aqui, presidente, senadores, muito similar, para que se formulasse um convite ao ministro Alexandre de Moraes para que viesse aqui nos dar explicação sobre os infindáveis inquéritos 4781 e 4828 sobre alegados atos antidemocráticos. É matéria de interesse do Senado Federal. É da nossa missão tomar conhecimento desses detalhes. Porque, com todo respeito, senhor presidente, só não percebe quem não quer que tenha havido extrapolação de poder, de competência de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. E nesta hipótese, compete a esta casa a avaliação desse comportamento e dessas declarações. E nós não temos atendido. Nós temos sido omissos com relação a estas verdadeiras irregularidades de um poder que extrapolou há muito tempo de suas atribuições. Com isso, eu me permito dizer, presidente, que nós estamos atingindo um estado de disfuncionalidade do Supremo Tribunal Federal. Isto é, disfuncionalidade é aquilo que se traduz como um estado de alterações anormais. É o que vem acontecendo há bastante tempo por parte desse poder que tanto desprestígio tem colecionado ultimamente. Quando nós deveríamos aqui cumprir essa missão de avaliar, nós temos sido inertes, omissos com relação a isso. E aí convido sempre lembrar que o artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, que reza: todo poder emana do povo, poder que será exercido por seus representantes eleitos. Ora, senhores senadores, nós somos os representantes eleitos, portanto, nós temos o direito de nos pronunciarmos sobre estas situações todas que têm surgido. Nós não podemos depender de uma vontade única, porque isto aqui é um colegiado, e o colegiado tem o direito de se pronunciar. Nós não temos tido oportunidade de exercer plenamente as nossas atribuições. Por isso, presidente Pacheco, eu reitero aqui o pedido a Vossa Excelência para que conceda nenhum favor, mas um direito para que o plenário do Senado se pronuncie sobre estes itens. Outro dia vi Vossa Excelência dizer, depois de um encontro com o ministro Fux, que não enxergava nenhum motivo para a abertura de processo de impeachment de ministro do Supremo. Ora, com todo o respeito e a cultura... Senador Lazier, para concluir, já passou do tempo, por favor. Para dizer, presidente, Vossa Excelência não enxerga motivos para a abertura de qualquer processo de impeachment. Mas Vossa Excelência, por melhor visão como de fato tem, não é a única visão. Nós ao contrário, estamos enxergando motivos para a abertura de processo de impeachment. Daí porque eu concluo pedindo mais uma vez a Vossa Excelência que despache e favoravelmente o pedido para que venha aqui a convite, pode até não vir, mas que pelo menos o plenário vote para que o ministro Barroso venha nos dar explicações sobre as declarações a respeito das
das Forças Armadas. É o pedido que reitero por se tratar de matéria administrativa, não tendo nada nesse processo, nada de jurisdicional. Muito obrigado. Obrigado, senador Lazier Martins. Todos já votaram?